Vamos dar início agora à nossa última aula do curso Ética Perspectivas Contemporâneas, que neste segundo quadrimestre de 2021 tematizou a questão da liberdade. O tema desta última aula é Liberdade, Diversidade e Justiça Social. Minha intenção nessa aula é mostrar como as reivindicações por liberdade alcançam um limite no mundo globalizado em que vivemos, em que cada um ou cada grupo busca a afirmação de sua identidade, isso trazendo alguns conflitos nas lutas por reconhecimento e nos diversos conflitos políticos, sociais e econômicos que vivenciamos nos últimos anos. Parece que a reivindicação por liberdade encontra uma oposição da parte de certas concepções de justiça que representam ou um limite para a reivindicação de liberdade, ou justamente a reivindicação por liberdade é uma das lutas por justiça. E nesse sentido, a luta por justiça se confunde com a luta por liberdade. É quase indissociável falar em liberdade sem falar em justiça, assim como uma teoria da justiça não pode deixar de tematizar a questão da liberdade. É no entrecruzamento dessas reivindicações que se encontra, então, o ponto em que a questão ética da liberdade deve ser pensada também em termos políticos, econômicos, sociais. Portanto, no final das contas, uma abordagem mais completa sobre a questão da liberdade acaba exigindo uma expansão para além dos limites da filosofia moral, conduzindo a discussão para o âmbito da filosofia política, da teoria do direito, da teoria social, da antropologia e diversos outros ramos das ciências humanas. E nesse sentido, a nossa abordagem sobre a questão da liberdade, ela vai encontrar aqui também um certo limite. Limite que aponta para demais desdobramentos nas teorias sociais contemporâneas que acabam passando pelo tema da liberdade. É um pouco para abrir essa discussão para outras possibilidades de abordagem que eu pensei nessa última aula do curso de ética deste quadrimestre. Esta aula vai ser dividida em duas etapas, em duas partes. Na primeira delas, eu vou falar sobre a questão do multiculturalismo e das reivindicações comunitaristas contra o pensamento liberal. Numa primeira parte, então, vou abordar, sobretudo, o pensamento de autores como Michael Sandel e Charles Taylor, que contestaram a prioridade que o pensamento liberal pensa a questão da justiça em detrimento da questão sobre o bem, e exigindo, com isso, uma abertura, uma ampliação da discussão sobre a liberdade, para fora dos limites da liberdade pensada apenas como liberdade negativa, liberdade individual. Num segundo momento, na segunda parte da aula, eu vou enfatizar, como decorrência dessa discussão sobre diversidade, multiculturalismo, a questão do reconhecimento. Reconhecimento que assumiu nos últimos anos uma importância como uma categoria fundamental para pensar a questão social contemporânea e, portanto, também a questão da liberdade. Então, nessa segunda parte, eu vou abordar principalmente o pensamento de um autor chamado Axel Honneth, representante atual da assim chamada Escola de Frankfurt, da teoria crítica da Escola de Frankfurt. Mas nessa primeira parte, como eu disse, eu vou abordar principalmente o debate dos comunitaristas contra os autores liberais. Para isso, como sempre, eu vou colocar aqui algumas ilustrações que nos servirão de guia para esta apresentação. É... Bem,
essa é a ilustração capa da nossa aula, da nossa última aula, né, pensando aí nas 2 partes da aula, não apenas nessa primeira, né. Trata-se de enfatizar, né, como as reivindicações por liberdade também se juntam às reivindicações por justiça. Então, pensar em justiça social é também, como alguns autores, irão dizer, pensar como a liberdade deve ser assegurada para todos. Bem, nós vimos, ao decorrer desse curso, como o pensamento liberal, desde que ele foi, elaborado nos seus primórdios, no século XVII e no século XVIII, até o liberalismo no século XX, ele tem na noção de liberdade o seu conceito fundamental. No século XX, o problema do liberalismo é como garantir a liberdade e também a igualdade em um cenário de contínua desigualdade social, ameaça das liberdades individuais e ausência de uma visão abrangente universalmente aceita sobre o bem. Esse é o desafio que se coloca para os pensadores liberais no século XX. O liberalismo, como vimos, então, está no centro do debate político atual. Tanto é assim que nós podemos, esquematizando um pouco, esboçar um quadro do que é a discussão política contemporânea, tendo o liberalismo em seu centro. A tradição liberal, que, no entanto, encontra uma certa diversidade em si mesma. Nós temos no centro o liberalismo igualitário, que é justamente aquele que vai tentar conciliar a reivindicação por liberdade com a reivindicação por igualdade. O comunitarismo e o republicanismo, que a esquerda tentarão dar maior efetividade às reivindicações por liberdade e igualdade, e o libertarismo ou libertarianismo à direita, né, que geralmente conduz a uma afirmação mais enfática da noção de liberdade contra afirmações igualitárias ou mesmo socialistas, e que, em geral, se confunde com uma visão conservadora de sociedade, né. Por isso, geralmente, aquilo que se entende como neoliberalismo, especialmente no campo da teoria econômica, se liga ao libertarismo ético. Por outro lado, nós temos correntes de filosofia política que são antiliberais, que ou defendem uma visão de que o Estado, né, deve ser a instância superior da sociedade. Isso, digamos assim, é a visão antiliberal mais centrista, seja esse centrismo mais ou menos progressista. Quando a reivindicação por igualdade social é mais forte, nós temos o socialismo, e quando a reivindicação pelo poder central do Estado é mais forte no sentido do conservadorismo, nós temos à direita um pensamento autocrático. Muito bem, mas pensando a filosofia política contemporânea dessa forma, nós temos aí a noção de liberdade, né, no centro da discussão, numa certa relação tensa com a ideia de igualdade, o valor da igualdade. Pensando na questão da justiça, né, como que liberdade e igualdade podem ser pensadas numa teoria da justiça, nós temos o debate contemporâneo, que opõe, por um lado, os pensadores liberais nas suas diversas correntes e os comunitaristas, que são aqueles que vão dentro, né, do espectro do liberalismo, né, sem necessariamente, por exemplo, formular um pensamento antiliberal, mas um pensamento crítico do liberalismo, afirmar o que tem sido chamado de comunitarismo. Assim, o conceito de justiça pode ser entendido ou a partir de reflexões sobre o indivíduo,
ou de considerações mais gerais sobre a sociedade. A justiça pode se expressar na preservação da liberdade dos indivíduos ou na construção das condições de uma vida social bem-sucedida. É assim que se opõem atualmente os liberais, sejam eles liberais tão distintos como Isaiah Berlin, John Rawls, Robert Nozick ou Ronald Dworkin, e os comunitaristas como Michael Walzer, Michael Sandel, Alzair MacIntyre e Charles Taylor. Bem, nesse debate sobre justiça social, esse debate contemporâneo que faz parte da discussão atual sobre o pensamento liberal, em seu centro está John Rawls, autor que já foi aqui algumas vezes mencionado, né? E que eu apenas não aprofundei mais a discussão sobre sua teoria, porque a sua teoria é, como diz o título da sua obra principal de 1971, uma teoria da justiça, que, ainda que tenha na noção de liberdade um conceito fundamental, tem em vista, né, uma abordagem mais ampla que pensa a questão da justiça na sociedade, nas sociedades democráticas contemporâneas. Bem, a obra de John Rawls é importante porque a partir dela, né, nos anos 70, houve uma série de objeções, né, e constituiu todo um debate em torno do que é o liberalismo, do que é a justiça social e também de como deve ser entendida a liberdade. A importância de Rawls foi que ele reacendeu a discussão sobre o ideal de uma sociedade justa de cidadãos livres e iguais, deslocando a reflexão sobre os temas clássicos da filosofia política moderna, como a análise da natureza do poder, da origem e legitimidade do Estado e da lei, o conceito de soberania, para a questão de como realizar efetivamente, tanto do ponto de vista das condições materiais de renda e riqueza, quanto do ponto de vista das condições formais, os ideais de liberdade e igualdade da cidadania democrática. Portanto, o Rawls ele pensa a questão da justiça no interior das democracias contemporâneas. E nós sabemos, né, as democracias contemporâneas se referem sobretudo à democracia liberal, né, tomando como modelo de sociedade, ou pelo menos como ponto de partida da discussão, as sociedades ocidentais democráticas e liberais. Em sua obra, A Teoria da Justiça, John Rawls afirma dois princípios de justiça, né? Após toda uma argumentação, né, que justifica a formulação desses princípios, o Rawls chega à conclusão ou à formulação de dois princípios. Um, que é nada mais nada menos do que o princípio básico do liberalismo, que diz: a sociedade deve assegurar a máxima liberdade para cada pessoa, compatível com uma liberdade igual para todos os outros. É um princípio que afirma a liberdade em condições de igualdade. E para que essa igualdade formal, assegurada em primeiro lugar em termos formais, seja também construída em termos práticos, para que a sua concepção de justiça como equidade seja efetiva, esse primeiro princípio deve ser completado por um segundo, que é chamado princípio da diferença, em que se afirma que as desigualdades sociais e econômicas devem estar dispostas de tal modo que tanto, por um lado, propiciem o máximo benefício para os menos favorecidos, como, por outro, estejam vinculadas a cargos e posições abertos a todos em condições de igualdade equitativa de oportunidades. Portanto, né, nesses princípios se expressa o assim chamado liberalismo igualitário da teoria da justiça como equidade de John Rawls, que é uma formulação contemporânea dos princípios do liberalismo clássico, tendo em vista as reivindicações contemporâneas por igualdade,
né, e especialmente por igualdade social e econômica. Pelo menos que as desigualdades estejam dispostas de modo que elas não, perturbem a ordem social a ponto de termos um sistema, democrático instável, com conflitos sociais que poderiam ameaçar justamente a estabilidade de uma sociedade pensada nesses termos. Colocando dessa forma, então, o John Rawls ele suscita uma reflexão sobre os princípios do liberalismo, né. E aí é nesse momento, então, que se tem a formulação de diferentes posturas liberais, liberalismos mais ou menos igualitários, né, aqueles que vão se colocar, digamos assim, à esquerda e à direita do pensamento do Rawls, como a formulação desse liberalismo igualitário, e concepções que vão questionar esses princípios liberais, talvez apontando para outros modos de pensar a sociedade para além do liberalismo. Segundo Rawls, esses dois princípios tentam atenuar a arbitrariedade do acaso natural e da sorte social. Segundo ele, aqueles que foram favorecidos pela natureza, quem quer que seja, pode tirar proveito de sua boa fortuna somente de forma a melhorar a situação dos menos favorecidos. Então, esse princípio de justiça, a teoria da justiça como equidade, não pretende, digamos assim, igualar a todos de forma artificial, sem levar em consideração as diferenças naturais entre os indivíduos, diferenças que dizem respeito à loteria natural, que distribui de forma desigual habilidades e competências. Trata-se, no entanto, de construir uma sociedade em que essas desigualdades naturais não sejam ocasião para desigualdades sociais que poderiam justamente causar uma instabilidade social. Daí a ideia de uma justiça, né, que deve ser pensada a partir desses princípios e também toda a reflexão sobre como efetivar esses princípios de justiça de modo a termos efetivamente uma sociedade justa. Segundo Rawls, e seguindo o credo liberal clássico, o Estado ele deve ser neutro em relação àquilo que cada um pensa sobre o que é a boa vida. Pois em uma sociedade marcada pelo fato do pluralismo, né, o fato de que há diversas e diferentes ideias sobre o que é uma vida plenamente boa, os princípios de justiça que devem regular a vida em comum não podem se apoiar em qualquer concepção particular de vida boa ou em doutrinas morais, filosóficas e religiosas abrangentes. O Estado, então, permanece neutro em relação às diversas concepções sobre o que é o bem que as diversas doutrinas morais, filosóficas e religiosas defendem. Daí a ideia da prioridade da justiça sobre o bem. O fato de que o Estado ele deve garantir condições justas para que cada um leve a cabo a sua vida de acordo com a concepção que cada um tem sobre o que é o bem. Bem, então esses são os princípios básicos desse liberalismo do John Rawls, né, que representa de fato a forma como o liberalismo pensa a si mesmo em termos mais clássicos no mundo contemporâneo, tendo em vista que é uma tradição que já tem aí quase 3 séculos, né, e que ainda permanece como talvez o pensamento social e político mais predominante no mundo ocidental em que vivemos. E então é por isso que nessa forma atualizada,
do liberalismo que assumiu na teoria do Rawls, se tem, então, todo um debate sobre a justiça nessa forma de pensamento. Nós temos, então, os pensadores libertários ou neoliberais que indicam que essa ideia da justiça como equidade não seria suficientemente liberal, por representar alguns limites à ideia de liberdade que não seria justamente limitada, segundo, né, esses pensadores, como os neoliberais que nós vimos durante esse curso, e um pensador importante do assim chamado libertarianismo, que é o Robert Nozick. Por outro lado, alguns liberais igualitários vão mostrar que, em seus detalhes, a teoria da justiça de Rawls não seria suficientemente igualitária e deveria caminhar no sentido de afirmar de modo ainda mais radical os seus componentes igualitários, tendo em vista que a igualdade é um valor a ser pensado, né, a ser assegurado, né, nas sociedades democráticas liberais contemporâneas. E por outro lado, e é o que nos interessa na aula de hoje, porque é uma parte do debate que a gente ainda não viu, nós temos os pensadores comunitaristas, que também são muitas vezes identificados como republicanistas, né? Isso não diz respeito ao Partido Republicano americano, mas a concepção de que a liberdade no sentido positivo da liberdade política deve ser melhor defendida do que é geralmente no pensamento liberal, né? Então, a ideia de comunitarismo muitas vezes está próxima à ideia de republicanismo na afirmação de certas liberdades cívicas que justamente são desconsideradas pelo liberalismo, especialmente, e no caso, né, especialmente pelo liberalismo do John Rawls. Então, é nesse contexto, então, que surgem os comunitaristas, né, sobre os quais, né, especialmente Sandel e Taylor, né, que são esses dois aí abaixo, né, em cima nós temos à esquerda o Walser e à direita o McIntyre, que são autores, né, que formam assim um conjunto de autores que são críticos da neutralidade liberal e que, segundo Sandel, questionaram a noção do indivíduo livre para decidir sobre sua vida e livre de ônus que parecia sustentar a teoria de Rawls. Eles defendiam não apenas noções mais fortes de comunidade e solidariedade, mas também um comprometimento público mais forte com as questões morais e religiosas, né? Então, esses autores que surgiram, né, especialmente na década de 80, como críticos da versão do liberalismo oferecida por Rawls, eles vão tentar mostrar como a a questão da liberdade não deve ser pensada apenas nos limites da liberdade individual, que deve ser assegurada, mas também como uma participação nas questões públicas, participação essa que não prescinde das concepções que cada indivíduo ou cada grupo tem sobre o bem, com suas tradições religiosas e morais, que devem fazer parte do debate público se se pensa numa democracia efetiva e não meramente formal. Segundo a crítica comunitarista, né, apesar de todas as diferenças entre esses autores, que são importantes e variadas, segundo essa crítica de modo geral, né, e resumindo um pouco, talvez simplificando até a discussão, uma teoria da justiça deveria considerar não somente princípios abstratos, mas os valores concretos da comunidade política. Não a pessoa moral individual isolada, mas as pessoas eticamente situadas, com suas concepções de vida digna e necessidades concretas. Não uma política fundada apenas na proteção de direitos fundamentais individuais, mas também, principalmente, nas avaliações fortes sobre o que é o bem comum da comunidade política.
Então, eles são, né, esses críticos do liberalismo, críticos da ideia também da neutralidade do Estado e do fato de que, na teoria liberal, a pessoa moral é pensada esvaziada das suas características concretas que fazem com que elas sejam, de fato, comprometidas com tradições morais e religiosas, né? Tradições essas que não podem simplesmente ser abstraídas da formação de uma sociedade. Segundo Sandel, por exemplo, a ideia de pessoa moral e a do procedimento neutro de justificação, que estão no centro da teoria de Rawls, são duas ideias empobrecedoras da vida social, pois tornam impossível apreender aspectos fundamentais da formação da identidade pessoal e do modo como as pessoas julgam e agem moralmente. Michael Sandel desenvolve isso especialmente no livro chamado O Liberalismo e os Limites da Justiça. Embora, né, um livro que foi publicado, acho que nos anos 80, e que tem uma tradução para o português em Portugal, né, da editora Fundação Calouste Gulbenkian. Entre nós, o Michael Sandel é conhecido principalmente por conta do livro Justiça, o que é fazer a coisa certa, né? Foi publicado pela Civilização Brasileira em 2011 e que reproduz o curso, né? O famoso curso que o Michael Sandel lecionava em Harvard, né? Que apresenta ali todo esse debate sobre justiça, desde a concepção clássica de Rawls, do utilitarismo e também a crítica comunitarista, da qual o Sandel é um dos representantes. Bem, o argumento de Sandel, em sua crítica, consiste em demonstrar que a moralidade política do Estado constitucional democrático não pode estar fundada em ideais e direitos abstratos, mas sim em concepções substantivas do bem comum. O sentido da justificação pública e dos conteúdos dos direitos fundamentais só pode ser compreendido em termos de sua contribuição para o florescimento do que os membros da comunidade político-jurídica consideram como sendo uma vida digna. Segundo Sandel, portanto, essas avaliações fortes sobre o que é o bem, sobre o que é a vida boa, não podem ser deixadas de lado na discussão pública sobre uma sociedade boa. Não basta a referência a princípios universalistas abstratos. A referência a uma concepção do bem é essencial para o raciocínio prático, pois sem ela, o raciocínio moral e político seria indeterminado e não forneceria um guia para o que devemos fazer. Nesse contexto, o Sandel vai dar o exemplo da religião e vai mostrar como, por exemplo, a religião protestante ofereceu um pano de fundo teórico, né, importante para a reivindicação, por exemplo, dos direitos civis em Martin Luther King, né, que era, né, um reverendo, né? E como em outros momentos da história, especialmente da história americana, né, que é aqui o Michael Sandel traz como exemplo, a religião sempre ofereceu elementos concretos na construção de um certo ideal de vida, né? E que, portanto, então, nós, apesar de vivermos numa sociedade laica, secularizada, né? As tradições religiosas, assim como as tradições morais, elas têm um peso que não podem ser ser desconsiderados, esse peso, essa importância, né? Isso não significa, no caso do Sandel e outros autores que defendem essa, digamos assim, prioridade do bem sobre a justiça, ou prioridade de uma boa vida sobre uma vida meramente justa, isso não significa que a gente devesse
retroceder a uma visão religiosa de mundo, mas significa não deixar de lado a discussão na construção comum de um ideal de vida, aquilo que nos constitui enquanto, indivíduos que fazem parte de tradições, né. Isso é muito presente também no pensamento do MacIntyre, assim como do Michael Walzer, autores também críticos dessa concepção liberal de que, o Estado, né, e toda a política deve ser pensada purificada dessas concepções morais tradicionais, né. Então é uma outra maneira de pensar como a justiça social pode ser construída socialmente, né, de forma a não ter que apelar para um tipo de procedimento que esvazie as pessoas das suas determinações morais, religiosas, tradicionais. Tu Segundo, né, esses autores comunitaristas, os liberais tendem a valorizar, sobretudo, a concepção negativa de liberdade, isto é, aquela que valoriza, sobretudo, a liberdade do indivíduo de afirmar seu próprio modo de vida. Os críticos comunitaristas apontam para a necessidade de uma ampliação da noção de liberdade para abarcar a capacidade de participação na vida pública ou o exercício da cidadania. Ou seja, os críticos comunitaristas dizem que a liberdade não pode ser pensada apenas como um espaço individual de autoafirmação, mas como uma necessidade de participar ativamente da vida pública, exercendo a cidadania. De fato, se a gente pensa, né, no confronto das duas concepções de liberdade, a liberdade dos antigos e a liberdade dos modernos, tão enfatizada, né, por nós nesse curso, a partir do texto clássico de Benjamin Constant, e uma contraposição tão presente no debate político sobre liberdade, nós devemos notar que John Rawls, por exemplo, afirma a prioridade da liberdade moderna, ou seja, a liberdade individual. Ele diz, por exemplo, em Teoria da Justiça, na página 247 da edição atual, né, mais recente da Martins Fontes. Embora os dois tipos de liberdade tenham raízes profundas nas aspirações humanas, a liberdade individual e as liberdades civis não devem ser sacrificadas em nome da liberdade política, a liberdade de participar de forma igual dos assuntos políticos. Justamente essa prioridade da liberdade dos modernos em relação à liberdade dos antigos é algo que os comunitaristas criticam, enfatizando a necessidade de pensar uma ampliação da esfera pública para que justamente a liberdade seja expandida. Como fazer nos casos em que a pessoa sente-se constituída por diferentes contextos comunitários, como família, povoado, classe, tribo, nação, que, como sabemos, impõem lealdade e obrigações conflitantes e por vezes não conciliáveis? O fórum privilegiado para resolver esses conflitos, dizem os comunitaristas, não é a consciência individual, mas sim a esfera pública de participação e de deliberação democrática. Consequentemente, os comunitaristas apontam para a necessidade de uma ampliação do ideal da razão pública em direção ao modelo republicano de deliberação política, no qual a formação dialógica e reflexiva do juízo é o critério de legitimação das normas morais e valores éticos que devem regular a vida em comum. Por isso, né, se fala em republicanismo, né, como uma vertente ligada a esses críticos comunitaristas que reivindicam a ampliação da esfera pública. Enquanto o liberalismo entende primordialmente a cidadania como uma relação entre pessoas privadas com status jurídico de liberdades subjetivas igualmente asseguradas, o comunitarismo caracteriza a cidadania como uma relação constituída eticamente e por determinadas virtudes orientadas para o bem comum. Nesse sentido,
o Sandel vai citar a Hannah Arendt, que é justamente uma filósofa que no século XX enfatizou a importância da liberdade pensada nesse sentido. Pois Hannah Arendt lamentava, né, numa citação aqui feita pelo Sandel, que as democracias ocidentais se preocuparam em representar interesses, mas não em cultivar a cidadania. Elas protegem as liberdades civis, mas não salvaguardaram a liberdade no sentido republicano de uma vida pública compartilhada. Então, há um vínculo, portanto, entre uma noção de que a liberdade ela deve ser pensada de modo mais positivo, não apenas negativo, não como defesa de liberdades individuais, mas possibilidade de participação como cidadania ativa na construção de uma vida que deve ser pensada não apenas no sentido da justiça social, de garantir o espaço mínimo para que cada um organize sua própria vida, mas como um espaço comum de criação de uma boa vida compartilhada, né? Essa é a perspectiva colocada pelos pensadores comunitaristas em sua crítica ao liberalismo. Por fim, né, para encerrar essa primeira parte da aula, vou falar sobre Charles Taylor, né, que numa trilha próxima à àquela percorrida pelo Michael Sandel, vai afirmar a prioridade da tese social contra o atomismo do liberalismo. Segundo o Charles Taylor, né, um filósofo canadense, né, ainda vivo, né, o mapa moral fornecido pela autocompreensão cultural da identidade moderna seria muito mais rico e diversificado do que supõe o liberalismo. O liberalismo parte de uma análise sobre os indivíduos e seus direitos, aos quais atribui uma óbvia prioridade perante as questões sociais. Mas, assim sendo, né, o liberalismo levaria, segundo Taylor, a um estreitamento do âmbito da razão prática moderna, restringindo as questões da justiça ou do dever ser, suprimindo as questões da vida boa, do que torna a vida plena, da autocompreensão ética e da autenticidade de cada indivíduo e comunidade. Esses são alguns pontos da crítica do Charles Taylor, né? Que vai enfatizar a questão da identidade. Né? Ele tem um livro chamado As Fontes do Self, né? A construção da identidade moderna, e também como, né, os povos, as culturas, né, vão preservando essa identidade. Né? Segundo o Taylor, a única forma de garantir que os homens afirmem sua autonomia é assegurando determinada política cultural amparada em instituições de participação política e garantias de independência pessoal. A alternativa proposta por Taylor e outros comunitaristas é pensar a questão da justiça a partir dos fundamentos normativos mais sensíveis à autocompreensão cultural das pessoas, recorrendo a fontes morais supostamente mais apropriadas para lidar com as necessidades das pessoas e das comunidades concretas. Nesse sentido, ele vai falar também em reconhecimento e preservação das culturas. Ele defende, o Charles Taylor, a preservação das culturas ameaçadas de extinção como uma meta de reconhecimento que pode vir a reclamar legitimidade própria, isto é, uma forma de legitimação independente das regras que configuram a fixação da vontade democrática no interior do Estado de Direito. Afirmando, assim, também o valor da diversidade cultural, né? Algo que tem se imposto ultimamente, né, no debate político contemporâneo, né? O valor da diversidade cultural, a afirmação das diferenças, né, contra um universalismo que pretende apagar as diferenças e suprimir a identidade de culturas e povos, né,
ameaçados por um modo de vida único que se expande globalmente, né, ameaçando justamente essas identidades. O Taylor defende que a diversidade cultural deve ser admitida como um valor em si mesmo, uma vez que enriqueceria o universo de contribuições simbólicas a serem abarcadas e usufruídas por toda a humanidade. E, para demonstrar essa tese, o Charles Taylor cita o exemplo de Quebec, né, uma cidade francófona no Canadá, né, que tenderia a deixar de ser francófona, né, deixar de ter a língua francesa como a língua principal, se não houvesse uma política de preservação cultural, né. E justamente o caso de Quebec, que é um caso talvez menos dramático do que outros, que tem lugar especialmente, digamos assim, na periferia do capitalismo, né, mas é um caso que ilustra essa tese do Charles Taylor da preservação da diversidade cultural. Segundo esse autor, há uma forma de política de igual respeito entre todos, tal como é entrinizada no liberalismo de direitos, e é inóspita a diferença, uma vez que insiste na aplicação uniforme das regras que definem esses direitos, sem qualquer tipo de exceção, e que suspeita dos fins coletivos. Eu a considero inóspita a diferença porque ela não pode acomodar aquilo a que aspiram de fato membros de comunidades distintas, a saber, sobreviventes. Essa é uma meta coletiva que quase inevitavelmente pede alguma variação nos tipos de lei que julgamos permissíveis, de um contexto cultural para o outro, como mostra com clareza o caso do Quebec. Bem, essa citação que eu fiz do Charles Taylor está num livro publicado no Brasil como Argumentos Filosóficos, pela editora Loyola, um capítulo chamado Política do Reconhecimento, né? O texto original é de 94 e essa edição da Loyola é do ano 2000. O que o Charles Taylor faz, então, né, ao afirmar essa tese social, né, contra o atomismo, ou a ideia de que a identidade dos povos ela tem uma substância ética que não é abarcada muitas vezes pelo pensamento liberal, pois o pensamento liberal parte de noções formais, abstratas, e é inóspita, como ele disse, às diferenças culturais, seria algo que estaria presente na crítica que Hegel faz ao pensamento liberal e especialmente à teoria moral kantiana. E é nesse sentido, então, que o Charles Taylor desenvolve a sua concepção ética e política comunitarista, multiculturalista, a partir do pensamento de Hegel, ou como uma espécie de atualização do pensamento de Hegel contra a concepção liberal triunfante. Então, isso está presente num livro como esse, Hegel e a Sociedade Moderna, publicada no Brasil pela editora Loyola, e também presente num livro, né, maior, mais denso, do Charles Taylor, chamado Hegel, tem aqui Sistema, Método e Estrutura, que foi publicado no Brasil pela editora Realizações, né? Então, de fato, esses pensadores comunitaristas, né, MacIntyre, Walzer, Sandel e Taylor, eles utilizam ferramentas clássicas contra o liberalismo. Seja a teoria ética aristotélica, né, no caso do MacIntyre, seja a teoria política aristotélica, no caso do Michael Sandel, seja a filosofia do Hegel, no caso do Charles Taylor, né?
Alguns deles se referem a Rousseau, né, a essa ideia republicana presente em Hannah Arendt, mas mobilizam diversas referências clássicas que já apontavam, desde lá atrás, algumas insuficiências do pensamento liberal, né. Então, nesse sentido, boa parte desse debate entre os comunitaristas e os liberais remete, né, a debates já passados na história da filosofia, né. Bem, com a apresentação então, especialmente aí da de alguns elementos da crítica comunitarista de Charles Taylor e Michael Sandel ao pensamento liberal, eu encerro a primeira parte dessa aula, né, sendo que na próxima eu vou comentar, ah o pensamento de um autor também neo-hegeliano, que é o Axel Honneth, e como ele, né, a partir dessa ideia, né, de diversidade cultural, né, e ele vai pensar como, né, as lutas sociais contemporâneas podem ser pensadas pela categoria do reconhecimento. Então, vou interromper, né, a aula aqui nesse trecho para retomar daqui a pouco falando sobre o Honneth. Até lá.